Pedagoga, psicopedagoga e psicóloga. É terapeuta de casal e família. Especialista em psicologia jurídica, pós-graduada em psicologia clínica e também perita judicial com atuação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É fundadora e coordenadora do grupo Café com Adoção e autora dos livros Histórias de Adoção, que aborda a vida da mãe e do pai adotivos e que originou a série de TV homônima. Ela é carioca, é mãe de 3 filhos e avó de 6 netos. No perfil de hoje eu converso com muito prazer com a psicóloga Solange Diuana. Solange, muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu. Grande prazer receber você aqui, que está abordando um tema que eu acho muito interessante, que é a questão da adoção, né? E que eu acho que tem um pouco a ver com a sua história, não pessoal, mas com a sua história profissional, né? Foi a partir disso que você foi descobrindo a vontade de escrever sobre isso, não foi? Sim, com certeza. Agora, antes de você fazer psicologia, você fez pedagogia, não é isso? Então, o que te levou para esse caminho da pedagogia? Foi o normal? Você fez normal e aí resolveu fazer pedagogia ou foi influência de alguém? Não, eu acho que na minha época, mulher, né, tinha aquela coisa de que mulher podia trabalhar como professora, né? Eram poucas as mulheres que trabalhavam fora, ainda era assim um movimento inicial da mulher saindo de casa e ganhando o seu próprio sustento. Então era quase que um destino cultural, né, fazer um curso normal, e do curso normal fazer pedagogia, casar, ter filhos, era um percurso predestinado, vamos dizer assim, né? Um destino traçado. E eu, como uma boa menina de uma família, né, tradicional, libanesa, né, segui um pouco esse caminho. Mas já na pedagogia eu já ficava muito atraída pelas matérias que abordavam a psicologia. Porque na pedagogia a gente tem disciplinas, né, que abordam a psicologia. E me atraíam muito, e eu gostava muito. E aí eu também conhecia outras psicólogas e entrei em contato com pessoas. E eu falava assim, eu acho que é isso que eu quero ser quando crescer. Mas você exerceu a pedagogia por algum momento? Pouco tempo, né? Eu fui coordenadora pedagógica de uma creche, né? Na creche também tinham algumas crianças que tinham chegado às suas famílias pela via da adoção, e as mães às vezes vinham conversar comigo, às vezes até de uma forma mais confidencial, às vezes a criança não sabia, e esse tema sempre me interessou, né? E aí eu também tive uma pausa aí na minha vida para criar filhos, parei de trabalhar um tempo, e aí depois, quando eu retornei, eu resolvi retornar através, né, de um outro curso, aí fiz a psicopedagogia, e depois eu fui fazer a psicologia, e aí eu achei sim que aí... Achou o seu caminho? Achei o meu caminho. Falando em família, você é carioca? Sou carioca. De que bairro? Eu nasci na Tijuca. Ah, é? Né? Mas a minha família morou no Engenho Novo. Né? Até eu casar, eu morava numa casa a vida inteira. Quer dizer, quando eu nasci, minha família morava em Niterói. Aí depois a gente veio para o Engenho Novo para minha mãe poder morar ao lado da mãe dela, que a minha mãe tem 4 filhos, né? Então você tem mais 3 irmãos. Tem 3 irmãos mais velhos e os 3 homens, para você ver assim como é que era, né? Então você tinha a vigilância. Pois aí você tinha que quase que fazer aquele caminho que já estava prescrito, traçado, como você falou. Pois né? O período que você trabalhou como pedagoga, você gostou? Eu gostava bastante, mas eu acho que eu tendia a ficar com as atividades mais emocionais, né, do que pedagógicas. Eu tinha jamais esse olhar e esse interesse em cuidar mais da parte emocional das crianças. Era uma creche que atendia crianças de 0 a 3 anos de idade, e eu sempre ficava mais atendendo aos pais, as demandas de adaptação, aquela dificuldade da separação, do bebê, né, da mãe tendo que deixar o seu bebê ali, e eu sempre me interessei mais por essa questão mais emocional. Você é psicopedagoga também, né? E o psicopedagogo é mais ou menos uma união da pedagogia, com a do pedagogo com a psicologia. Isso é um profissional que trabalha de uma forma distinta do pedagogo e do psicólogo? Sim, ele tem um caminho, mas essa profissão ainda não foi reconhecida, né? Então, até por isso que eu tomei coragem de buscar psicologia, né? Foi justamente da época em que meu filho mais velho, estava fazendo vestibular,
e aquele movimento de pré-vestibular, de preenche, né, aquela papelada toda, vai à faculdade, faz inscrição aqui, faz inscrição ali. Aquilo mexeu comigo, entrar nas faculdades, eu falei, gente, é isso que eu quero, né? Aquela coisa de fervilhar o saber, né? A curiosidade. Eu falei, acho que eu vou voltar a estudar. E aí eu tomei coragem, ele entrou em março, eu entrei em agosto. E aí entrei com aproveitamento de estudos, me formei antes dele. Que né? legal. E foi muito interessante, assim, que a turma dele toda, né, da faixa etária dele, estava também ingressando na faculdade, né? E aí eu fiz PUC nessa época, né, psicologia, e tinham muitos amigos dele na faculdade, né, que a gente se encontrava no café, né, no Xerox, né, na fila do estacionamento. Eu dava carona para um grupo de jovens. E era muito engraçado, assim, né? Que curso ele fez? Meu filho, administração de empresas. Não era nem o mesmo curso não, que você. E nem a mesma faculdade, ele fez o ERJ, né? E eu fui para a PUC, porque o ERJ nesse ano não aceitou aproveitamento de estudos. E aí eu pensei, fazer um novo vestibular, ter que voltar a estudar aquelas disciplinas que a gente já estava afastado assim, há bastante tempo, né? Aí eu tentei aproveitamento de estudos na PUC e consegui, né? Então foi ótimo, assim. E a partir daí você passou a trabalhar só como psicóloga. E aí você passou a desenvolver áreas dentro da psicologia. E eu te pergunto, a pedagogia flerta com a psicologia em algum momento? Elas têm algum diálogo entre ambas? Eu acho que você nunca abandona, né, a tua história. Né? E ser pedagoga, eu acho que me ajudou a ser psicóloga, a ter um olhar diferenciado para essa questão da adoção, a fazer os grupos, enfim, eu acho que a gente acaba acumulando, né, experiências e acumulando campos do saber, embora eu nem me apresente mais como pedagoga, porque não trabalho como pedagoga, né? Mas os conhecimentos e a experiência adquirida na área foram super importantes para eu também, né, me firmar na psicologia, né? Dei aula também depois, né, de formada, eu dei aula de psicologia jurídica, não só numa universidade, né, a Santa Úrsula, como também em cursinhos. Então, isso sempre me ajuda, né? Ajuda bastante. Então, você decididamente não quis voltar para a pedagogia. Não. Psicologia era o seu caminho. Era o meu caminho. E você começou a trabalhar como na vara da infância e da juventude, não foi isso? Logo no início da sua formação. Foi isso que atraiu o seu olhar para a questão da adoção? Sim, com certeza. Para falar a verdade, eu nem sabia, quando eu entrei na faculdade, a minha ideia era clínica, né? Clínica. E eu nem sabia que existia essa área da psicologia jurídica, que é uma área relativamente nova, né? E ainda mais naquela época que eu estava fazendo faculdade. E tinha uma cadeira lá de psicologia jurídica e eu fui fazer e me interessei muito pelas leituras, pelos temas abordados, pelos casos apresentados, e aquilo me chamou a atenção. E aí, um belo dia, eu passando pelo corredor da faculdade, tinha no muralzinho, né, uma chamada para quem quisesse fazer pesquisa na vara da infância, né, com a professora Lídia Levi, para saber sobre o perfil da criança desejada, né? Como eu já tinha, né, na creche, na pré-escola, crianças adotadas, eu já tinha esse interesse até bem antigo, então eu me candidatei a vaga, né? Eram 2 vagas para fazer pesquisa lá na vara da infância. E eu me candidatei e ganhei uma das vagas, né? E entrei lá como estagiária pesquisadora. E era uma época completamente diferente, né? Ainda não tinham entrado os primeiros psicólogos concursados do tribunal, né? Então, os psicólogos que ali trabalhavam, eles estavam cedidos de outros departamentos, né? E aí... E você deu uma declaração que achou tudo muito surpreendente, que você levou um susto com as coisas que você encontrou ali. O que mais te surpreendeu nesse primeiro momento? Eu acho que... eu brinco que foi um caipira chegando em Nova York, né? Porque o psicólogo tem essa coisa da complexidade, né? Tem uma escuta...
E ali na vara tinha uma coisa assim da lei, né? De uma posição mais de poder, de saber, de autoridade. Então, quando as pessoas me chamavam de doutora, senhora isso, senhora aquilo, e aquilo me assustava porque eu não sabia, né? A lei, eu não entendia aquele vocabulário, né? Desde o vocabulário me assustava. A forma como as pessoas, né, se tratavam, né? E um jeito assim muito enfático. Então aquilo tudo num primeiro momento me assustou, né? E quando você leva um susto, ou você, né, enfrenta ou você foge. É verdade. Né? Na época eu enfrentei, né, corajosamente. E o que te atraiu para você enfrentar? Não sei, acho que a possibilidade de trabalhar ali naquele lugar, né, com aquelas pessoas. Porque no primeiro momento eu ficava assim, como eu posso ajudar? Né? O que eu vou fazer com essa pessoa? É tanto sofrimento, é tanta dor, é tanta falta, né? É tanta dificuldade. E como é que eu posso ajudá-la? Né? E aí eu via que quando na próxima semana ou no próximo atendimento a pessoa chegava já arrumadinha, de batonzinho, já limpinha e com outro, né, olhar, com outro jeito, eu falei, gente, eu posso ajudar. Né? Eu acho que eu posso ajudar de alguma forma. E aí a gente montou grupos de estudos, aí eu fui fazer psicologia jurídica, aí eu fui em busca, né, da sedimentação teórica para aquela prática que começou. Eu achei que eu ia fazer uma pesquisa, eu ia perguntar se eu ia me responder e assim a pesquisa seria feita. Só que a pesquisa na área da psicologia, ela é muito mais complexa, né? Ela é mais abrangente, então tem uma outra... Né, um outro viés. Né? E que precisava ser estudado, né? Porque para isso é preciso ter técnica. E você também é perita judicial. É uma atividade que pressupõe imparcialidade. Né? E você deve receber casos difíceis, complexos, porque já é praticamente uma demanda natural do seu trabalho. Os casos não são, na sua maioria, simples. Eu acho que você tem mais casos complexos do que simples, né? E aí, em algum momento, você precisou usar técnica, ou estudar alguma técnica, ou ter efetivamente uma técnica para ser capaz de trabalhar com essa imparcialidade que o seu cargo exige? Com certeza. Né? Com certeza. A gente tem que estar sempre na corda do equilibrista, né? Porque às vezes você fica muito insegura mesmo, né? Para escrever um estudo, dar um parecer. E o que é muito bacana na Vara da Infância é que tem uma equipe muito integrada. A gente se ajuda muito, a gente troca, a gente faz estudo de casos, grupos de estudo, porque aí alguém já viveu aquela experiência, alguém tem um pouco mais, né, de técnica talvez, ou de prática naquela demanda, e ali a gente se ajuda e também, né, a bibliografia, você vai pegando alguns estudos e em algum momento também, se você não estiver segura, você pode pedir um prazo maior para fazer um estudo mais minucioso, para que aquele estudo volte daqui a um tempo, para você ver como que a sua intervenção, né, surtiu algum efeito ou não naquela situação, e aí depois você pode, né, ter uma outra oportunidade para fazer um parecer mais seguro, porque a maioria dos casos que chega à justiça, chega porque não se resolveu aqui fora, né? Por isso que a maioria devem ser casos complexos, como eu acabei de dizer. Casos que devem exigir de você muita sabedoria, muito empenho técnico, não é? E qual é a média que se deve ter para um parecer? Existe isso? Existe prazo? Existe um tempo determinado para isso, por lei? Não, por lei existe prazo, né, para os estudos, mas a gente pode pedir que esse prazo seja ampliado, até que os juízes entendem, né, que as questões que afetam as famílias e as crianças, elas são questões mais complexas e que demandam, às vezes, até o próprio tempo da família e para digerir aquela história, porque você não pode, né, num estudo rápido, né, superficial, você dar um parecer. Então, os juízes entendem mesmo que legislar sobre o afeto
é uma coisa muito séria e muito difícil. E para a gente fazer esse estudo também, a gente precisa ser muito cauteloso e muitas vezes você precisa contemplar várias partes, né? Numa vara de família, por exemplo, em casos de separação, né? Você precisa ver o pai, a mãe, às vezes o novo companheiro da mãe, a nova companheira do pai, se tiver filhos, né? E avós, enfim. Então você precisa ampliar o seu olhar, né? Na vara da infância é a mesma coisa. Quando você vai lidar com casos de adoção, você precisa fazer um estudo com a família biológica. Às vezes uma mãe, ou uma avó, uma tia, uma madrinha, uma vizinha, que foi a pessoa que cuidou daquela criança, e com a família adotiva, e com a criança, com a instituição onde a criança esteve. Então a gente tenta, assim, contemplar o máximo de elementos possíveis para até você ter um pouco mais de tranquilidade para fazer seu estudo. Nós estamos falando aqui em imparcialidade, que não é uma coisa fácil para ninguém, é muito difícil, né? Então eu queria te perguntar se alguma vez você já se traiu. Mas você vai responder para a gente no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo no perfil e eu volto já já com esse papo imperdível. Não sai daí não, que é rapidinho.